Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui do Mente do Rei, pessoal. E essa live é muito importante, porque para mim a live mais importante sobre prosperidade vai ser agora, tá, pessoal? Acontece o seguinte, galera. Por onde eu deveria começar? Quantos de vocês estão cansados de punheta? Quantos de vocês estão cansados de ficar ouvindo? E quando tem resultado, é um resultado fraco ou é quase nenhum resultado. Galera, antes de mais nada, vocês precisam aprender a serem um pouco mais atentos com relação aos seus desejos, tá, pessoal? Acontece o seguinte, como é que eu posso começar, galera? É muita coisa que eu tenho pra falar nessa live pra vocês, tá? Galera, todo mundo, né, quer ser rico. Todo mundo acha que a avareza... Você sabe o que é avareza, Richard? O que é avareza? Tá com o microfone aí? Não. Mas tá ligado? Fala aí. Avareza? Não sei, mano. Acho que não tá pegando seu áudio, não. Tá não? Não. Tá, mais ou menos. Mas tudo bem. Você não sabe o que é avareza? Sabe aquela pessoa miserável, avarenta, que quer dinheiro acima de tudo? Dinheiro. Que economiza, não investe. Que fica só dinheiro. Medo. Galera, isso não vai dar certo. Tá? Na Bíblia mesmo, Jesus fala em Marcos sobre o avarento, ele cai na desgraça, que não adianta, o avarento, o preço da avareza, não sei, está logo no início do livro de Marcos, que o preço da avareza é a miséria, tá? Então, Jesus falou isso diretamente, tá? Avareza, miséria. Então, o espírito avarento traz miséria. Acontece o seguinte, como não ter o espírito avarento? Como é que vocês estão se tornando avarentos sem perceber, pessoal? Acontece o seguinte, galera. Quanto tempo vocês passam nas redes sociais vendo conteúdos totalmente tóxicos, aonde, na verdade, tudo que vocês sentem 24 horas por dia é inveja? Quantos de vocês pararam para pensar, peraí, o que me faz acompanhar isso? O que me faz ver isso? Aí vocês pensam, eu devo ficar vendo isso porque se eu me sentir mal, isso me motiva. Se eu ficar ouvindo, né, esse tipo de conteúdo, eu vou aprender mais com quem ganha, com quem é rico. Então, pessoal, antes de mais nada, vocês precisam começar a entender que existem dois tipos de riqueza, tá? Já que a gente está falando de dois tipos de ricos nesse mundo, tá? Existem os momentaneamente ricos. O que é um cara momentaneamente rico? Ele está numa maré boa. Ele está fazendo algo que está atraindo muita dívida, tá? Só que ele continua atormentado aqui dentro. Muitos de vocês não são atormentados, mas vocês querem ficar atormentados. Muitos de vocês são invejosos, e por serem invejosos e ficarem cobiçando, vocês nunca vão prosperar. Não adianta a gente fazer um curso cheio de teoria se na prática a regra é essa. Pessoas que falam, vamos pecar à vontade, vamos... vale tudo pelo dinheiro. Galera, no final, essas pessoas são inteligentes, porque elas mesmo não invejam a vida dos outros. Então elas nem pagam tanto o preço da inveja. Quem paga é o público que inveja, certo? Então é o seguinte, pessoal, só para começar logo de cara, vocês precisam cair na real. Se a mente de vocês tem relação ao resultado na vida de vocês, certo? O que vocês consomem como conteúdo também influencia na sua vida. E influencia não só
no que você está vendo, mas nas decisões que você toma por ficar vendo e estando nessa vibração o tempo inteiro. O que eu quero falar com isso, pessoal? Enquanto vocês mantiverem a vibe da inveja, enquanto vocês ficarem na cobiça, enquanto vocês acharem a vida de vocês inferior à vida de qualquer pessoa da internet, pessoal, qualquer pessoa da internet, vocês vão se colocar no papel de escravos, tá? Vocês vão se colocar num papel horroroso de idólatras invejosos, numa energia, pessoal, que você pode fazer 300 mil cursos online, você nunca vai ver dinheiro. E se você vê, ele vai embora tão rápido pelo seu espírito, né, pela sua energia de repulsar, do que, sei lá, te gerar algum benefício. Tá? Primeiro ponto, pessoal. Existem ricos momentaneamente e existem ricos de verdade, pessoal. Eu não estou falando que eu sou um rico de verdade, pessoal. Eu estou falando o seguinte. A verdadeira riqueza, vocês vão aprender, talvez nem no final desse curso, é o último módulo, é sobre essa verdadeira riqueza. Mas, durante a nossa vida, nós vamos aprender as verdadeiras riquezas. E nós vamos ver o seguinte. Galera, a gente vai pagar por todo pecado que a gente cometer. 100% dos pecados. E se a gente quer mudar a nossa vida agora, pessoal, a gente pelo menos deveria buscar nos tornar mais limpos se a gente não quer realmente virar fiéis de Cristo, pessoal. Porque, na verdade, eu não sou fiel de Cristo na situação que eu estou hoje. Eu digo que eu sou hipócrita. Eu nunca disse que eu não sou pecador, pessoal. Nessa posição de hoje, nós somos hipócritas, porque o que eu faço é muito pouco. Eu podia fazer muito mais para Deus. Mas eu estou no meu caminho, na minha velocidade, do meu jeito. Eu não quero julgar a ninguém o conteúdo que as pessoas fazem. Eu quero que vocês entendam o seguinte. O espírito da avareza e da inveja está na tua vida? Se esse espírito é o que move as tuas decisões, você está fudido. Você está fudido e eu tô fudido se eu for legal com você. Porque se no final tudo que vocês conseguem sentir é inveja e uma certa submissão pela inveja, vocês não vão chegar em lugar nenhum na vida. Pelo menos vocês nunca vão prosperar. Isso é antibíblico para a prosperidade. Eu digo que é antibíblico total, pessoal. Não tem como vocês prosperarem com nenhum tipo de conteúdo se vocês mantiverem essa frequência. Galera, como que vocês hoje estão sendo manipulados? E não é claro, todo mundo já sabe aqui, não é todo mundo ri na internet? Galera, tem gente que diz que pecado não existe. Tem gente que diz que pecado é uma mentira. As pessoas que dizem que o pecado não existe, que o pecado é uma mentira, estão lucrando pelo seu pecado. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada. Eles não estão perdendo dinheiro. Momentaneamente eles estão ficando ricos. Por quê, pessoal? Por que eles estão ficando ricos? Porque, na verdade, eles mesmos não invejam a sua vida. Você que inveja deles. É vocês que acreditam nessas coisas. E automaticamente, pessoal, a vida é muito rápida. Vocês pagam esse preço. Mas você fala, mas essa pessoa não está pagando? Ela paga na mentalidade dela, mas você não vê. Ela pode ter milhões de reais, mas o espírito, como tem na Bíblia, né? Deus manda o espírito, Deus permite que o espírito de Satanás, o espírito demônio, Deus permite que a pessoa seja atormentada, tá? E essa pessoa é atormentada, certo? Então é o seguinte, galera,
Não existe prosperidade nenhuma sendo infiéis. Não existe prosperidade nenhuma se vocês só agem na inveja. E se vocês agem com um olho muito grande, assim, ó, querendo abocanhar demais, muito rápido. Não é assim que funciona, pessoal. Claro que se seu espírito conseguisse mudar, se conseguisse elevar, se conseguisse limpar muito rápido, é óbvio que os resultados vêm muito mais rápido. Só que se você dá um passo para depois cair num buraco, aí você fica parado. Aí, às vezes, era melhor você nem ter dado esse passo. Eu digo a verdade. A verdade é que talvez seja melhor você nem dar esse passo. Porque se for para dar um passo para logo depois cair num buraco, que talvez você não consiga sair sozinho, bom, a grande verdade é que isso é uma coisa que não dá para se segurar. Na verdade, quem for cair, vai cair mesmo. É isso que eu acredito. Então, beleza, caiu. Todos vocês conhecem a mensagem, todos vocês sabem como é. Mas na Bíblia, infelizmente, na Bíblia é muito claro, pessoal. Tudo que a gente plantar, tudo que a gente achar que é esperto, tudo que a gente, né, não tiver como controlar, se o nosso sistema de crenças não consegue aceitar certas mudanças, então a gente regride, tá, pessoal? Essa é uma verdade, tá? É uma verdade e isso serve para vocês e para mim, tá? Até o fim da minha vida isso vai dar. Então, pessoal, vocês precisam entender uma coisa, caras. Vocês nunca vão prosperar enquanto vocês agem no espírito da inveja. Ah, Mário, então é só isso. Não, pessoal, infelizmente também não é só isso. Galera, vocês podem prosperar, que eu digo, momentaneamente ficar ricos. Se isso é prosperar para vocês, né? Vocês podem ficar momentaneamente ricos. Para mim, tá? O meu conceito de prosperidade não é bem esse, tá? Prosperidade para mim, pessoal, antes de mais nada, é não ter tormento no cérebro. Pessoal, eu tô acostumado a ter dinheiro há muitos anos já. Não é uma coisa nova para mim. Mas em determinados momentos da minha vida eu tenho dinheiro e eu tô atormentado. Mas aí eu paro e medito e penso, por que eu tô atormentado? E a gente vê que a gente não consegue controlar. É um tormento, é uma sensação, é um sentimento. Ah, eu sinto. É uma coisa muito forte. Galera, para e pensa. Que tipo de espírito você está alimentando hoje? Que tipo de ideia vocês têm da própria vida? Se vocês só querem ser reconhecidos, se vocês só querem se provar para os outros, pessoal, a grande verdade, pessoal, é que se vocês quiserem ser aceitos pelo mundo, tá? A fórmula matemática é simples. É muito simples e as pessoas já sabem, né? As pessoas são idiotas. As pessoas agem 100% por inveja. Então, como as pessoas têm vidas de merda, elas ficam o dia inteiro nas redes sociais, olhando vida de outras pessoas e falando, nossa, como a vida dessa pessoa é melhor que a minha. Mesmo que o conteúdo não agregue em nada, seja só bullshit, porque muita gente faz muito bullshit, fala demais na internet, mas é bullshit, pessoal. A ideia deles é entrar na sua mente. A ideia deles é que você realmente acredite que pecado não existe, que você vai ser rico e vai ser maravilhoso para você ser rico. Galera, eu conheço mais gente rica do que pobre. E olha que eu conheço pobre pra caralho. Como eu conheço pobre, pessoal? E eu posso garantir para vocês que a grande maioria dos ricos que eu conheço são extremamente atormentados. E que se vocês forem viver da maneira que essas pessoas pregam que é a prosperidade, é melhor vocês irem para o meio do mato. A grande verdade, pessoal, que a prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro não é sinal de prosperidade. O dinheiro é um sinal de que você está acumulando dívida por algum motivo. É bom ter dívida nesse mundo? É ótimo, pessoal. Como é gostoso viver de dívida. A gente faz tudo por dívida, pessoal.
Só que é o seguinte, galerinha, é muito diferente, tá? Você falar o seguinte, eu vou construir uma casa, então eu vou chamar um arquiteto porque eu quero que minha casa seja muito bonita. Aí você chama um arquiteto top, bom, aí você fala, quanto vale o trabalho desse arquiteto? Porra, se você quer um trabalho top, você vai pagar o valor do arquiteto que vai fazer o serviço que você quer. Que você veja valor, que você veja que a pessoa tenha um conteúdo, que a pessoa tenha um know-how, tenha um histórico e tudo mais. O que o arquiteto fez para você vai virar dívida e você vai pagar ele com dívida. O que acontece na internet, o que está acontecendo no mundo, pessoal, é que os seres humanos, eles se transformaram em ratos, pessoal. Ratos movidos a simplesmente pecados, invejas, coisas idiotas. Galera, eu digo para vocês, querem ficar muito ricos? Então a fórmula da prosperidade humana do século XXI é muito básica. Gera inveja. Galera, esse curso aqui, até então, chama Mente do Rei. Eu estou falando a verdade porque eu tenho compromisso com a verdade. Galera, apesar de vocês ganharem muito dinheiro com a inveja alheia, se o que você fizer lá no fundo for mal, tu vai pagar. Mas se você só quer dinheiro, funciona. Se o que você quer na sua vida é só dinheiro, galera, hoje é o que pega. Se você é menina, mostra o rabo, mostra os peitos, depois abre um close friends, mostrando os peitos, rabo, faz vídeo pornô, tá? Essas pessoas prosperam momentaneamente. Galera, vocês precisam ter uma definição clara do que é prosperidade. O que é prosperidade para você? Prosperidade para você é ter o que comer hoje? É agradecer? Você é agradecido? Ou se no fundo, tudo que você faz o dia inteiro é ficar pensando em como a sua vida é uma merda, como a sua vida é uma bosta, como a vida das pessoas no Instagram são melhores que as suas. Galera, no final o jogo é esse. Quem não tá invejando, tá ganhando muito dinheiro em cima dos invejosos. Galera, eu não tô aqui julgando ninguém. O que eu quero já garantir para vocês é o seguinte: saiam do papel de serem os invejáveis, os que invejam. Não fiquem mais no papel dos que invejam. Não adianta vocês fazerem um curso desse se no final vocês não entendem na prática o que é gratidão. Infelizmente, pessoal, eu tô há muito tempo estudando, meditando, fazendo testes. Sempre tive esse viés também científico de laboratório na minha própria vida. E o que eu tenho reparado, pessoal, é que muita gente sempre teve inveja de mim. E a inveja é um laço ruim. Eu não quero a inveja de vocês. O que me fez perceber mais ainda é a quantidade de pedidos de pessoas falando: Mário, faz a barba, você tá feio assim. Mas espera aí. Galera, eu não tô seguindo a lei porque eu devo seguir a lei. Claro, quanto mais a gente segue a lei de maneira amorosa, verdadeira, melhor. Mas de maneira forçada é realmente uma bosta. O que eu tô falando pra vocês é o seguinte, pessoal. Não adianta vocês continuarem pensando como o povo pensa. Se vocês querem prosperidade no fim dos tempos, tá? Mesmo que seja de curto prazo, não estejam no papel das pessoas que invejam. Já parou para pensar quanto os youtubers, os próprios instagramers, gastam para que você inveje eles? Para que você ache que sua vida é pior que a deles? Cara, vocês não têm noção do inferno que essas pessoas vivem. Você não tem noção das mentiras que essas pessoas vivem. Elas só mostram aquilo que vocês não têm. E são idólatras. Quantos de vocês ficam com esse papo de punheta? Punheta, eu falo que é verdade, é punheta. Só
de frases de efeitos, coisas que vocês tentam, que as pessoas botam, tipo uma coisa meio fria assim, que serviria tanto para sim quanto para não. Quantos de vocês ficam perdendo tempo idolatrando ou invejando ou olhando a própria vida e não tendo a menor noção do que é prosperidade para vocês, do que vocês querem para parar de encher o saco aqui dentro? Se no final tudo que vocês quiserem for dinheiro, eu tô falando, vocês vão cair numa arapuca sinistra. Sabe o que é arapuca sinistra? Mesmo que vocês deem um passo, Satanás está aí, pessoal. Satanás é uma lei universal também. Acaba sendo uma lei universal nesse mundo, pessoal. Nós estamos debaixo do pecado, obviamente, nós estamos suscetíveis a Satanás, a uma energia ruim, ao nosso adversário interno. Eu não falo Satanás como uma figura externa a você, mas uma figura interna, de repente, um espírito ruim dentro de você, algo que domina seu cérebro. Galera, não adianta ser falso. Eu não acredito que isso seja a verdadeira prosperidade. Volto a dizer, é melhor ser pobre e morar no meio do mato do que viver de inveja. Correndo atrás de dinheiro que nem um maluco. Mentindo para si mesmo. Quando dizem, olha, eu sou seu amigo, olha, vamos para um negócio. Se no final, pessoal, tudo que vocês sentem o dia inteiro é inveja porque tem uma pessoa mais rica, porque tem isso, porque tem aquilo, pessoal, vocês estão caindo num buraco. Esse é o buraco escrito, tá em Marcos. Logo no início, pessoal. Pesquisem o que é avareza na Bíblia e vocês vão saber. Galera, é importante que tudo que vocês façam de coração, sabendo, obviamente, que nós somos pecadores. Não tem nada de grandioso na minha existência. Eu disse desde o início, pessoal, um rei, ele tem que ser escolhido por Deus e não escolhido por si mesmo. Existem muitos reis que se escolhem por si mesmos. Mas no final, pessoal, a gente tem que querer ser escolhido por Deus. Nós ainda temos um tempo pequeno. Eu digo, pessoal, eu sou um cara que eu sou audacioso até em falar. Nós temos um tempo pequeno para dar frutos. Pessoal, isso não quer dizer que você não pode fazer seu curso. Dá tempo de você fazer seu curso. Na verdade, a grande verdade mesmo é que a gente não sabe exatamente quando vai ser. Então a gente não deve viver esperando esse dia de acontecer. A gente tem que viver o dia de hoje. A gente tem a ciência, a sabedoria de que isso aqui é uma ilusão. Isso vem desde o tempo de Salomão. Isso aqui é uma ilusão. Agora, mesmo isso sendo uma ilusão, vocês têm a capacidade de criar. E a única coisa que Deus quer, obviamente, é que vocês, primeiro, parem de cometer os mesmos pecados que os outros. Segundo, se você pecou, vai pedir perdão. Terceiro, não tentem enganar Deus. Todo perdão falso não vai tirar você de passar pelo caminho tenebroso do fogo do seu pecado, ou seja, pica mental. Galera, as promessas de ficar rico, tem um monte na internet falando que é fácil, compre isso, compre aquilo. Galera, seria fácil se a gente se controlasse. Seria fácil se a gente tivesse conexão direto com o Criador e o próprio Criador quisesse que essa fosse, né, a nossa maneira de agir nesse mundo. O que eu até acredito que é. Eu não acho que o Criador quer que a gente sofra. Muito pelo contrário. Só que, galera, eu tenho visto uma coisa curiosa, que acho que vocês vão concordar.
O bem não tem como vencer nesse mundo. Por quê? Porque o mal é muito mais unido. Uma pessoa de bem pensa assim: eu não vou na igreja. Eu não vou conhecer mais gente que tem a mesma fé. Porque todos são hipócritas. Ok? Todos são hipócritas. Isso não tira também o meu papel de hipocrisia. Elas não se unem. Já o mal, pessoal, o mal se une para qualquer coisa. E eles são mais numerosos, não mais numerosos na escala global, mas na união hoje, eu digo que, não sei dizer o que tem mais ou menos. Eu estaria fazendo uma estatística falsa. Mas eu garanto para vocês, pessoal, que o mal é muito mais unido do que as pessoas que se dizem de bem, pessoal. E eu digo para vocês o seguinte, pessoal. Muitos de vocês acham que o poder é de vocês mesmos. Eu tenho total compreensão, pessoal, que tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, e até a minha paz espiritual, não depende de mim. Digo, eu faço o meu melhor. Mas do mesmo jeito que Jó, Deus não mandou Satanás, Deus não permitiu que Satanás fosse até Jó, tirasse todos os seus bens, tirasse a mulher, filhos, tirou tudo de Jó. Mas Jó não tinha pecado. Pecado, digo, provavelmente como um humano, digo, não tive um motivo aparente. Ele falou, olha como meu servo Jó. Não, estudem, pessoal, eu não vou falar sobre o livro de Jó, mas não foi por um erro de Jó, tá? Mas Deus permitiu. Da mesma maneira, pessoal, não se achem maiores do que vocês realmente são. Nós não somos nada aqui. Nós somos tão pecadores, né? Quanto os outros pecadores. Só que a gente não quer sofrer o que os outros estão sofrendo. Galera, só de vocês não acreditarem que essa pandemia é verdadeira, porque eu imagino que se você está me ouvindo, você sabe que isso aqui é uma palhaçada. Você já é uma pessoa que não está pagando pelo mesmo erro da Maria Zelina, que mora lá no Capão Redondo, ou até dos seus pais, talvez. Galera, esse é o prêmio de você não pecar. Da mesma maneira, pessoal, a prosperidade verdadeira também existe. Mas antes, pessoal, vocês precisam controlar a si mesmos, pessoal. Não adianta vocês mentirem pra mim, porque, pessoal, eu vou falar a real. Sabe o que mais me deu prejuízo nos últimos anos? Eu falo. Caridade. Mas, Mário, como assim prejuízo? Falsa caridade. Eu queria ajudar pessoas que, na verdade, estavam mentindo pra mim. Não falo de 1, 2, 3, 5, 10, várias. Mas eu também estava mentindo pra mim, porque eu não posso ajudar ninguém. Então, os dois estavam mentindo. Galera, se tudo que as pessoas sentem é só inveja, se tudo que as pessoas querem é só se mostrar para as outras, o inferno será grande, tá? O inferno será enorme. E eu digo para vocês, não importa quantos milhões você diga que tenha, não importa nada. O inferno está dentro de você. E aí eu me pergunto, do que adianta fazer um curso, ficar milionário, prosperar, se no final você ficou doente da tua cabeça? Se no final tudo o que você queria é fazer aquilo que aquelas pessoas que você falava, aquilo ali, e fazer igual. Se você quer putaria, vai pra putaria. Se você quer
Galera, tem muita gente que sonha em ser o próprio chefe. Coisa que eu mais escuto. Mário, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero ser meu próprio chefe. Mas aí você olha para a pessoa e vê que a disciplina da pessoa... Que disciplina que aquela pessoa tem? Aquela pessoa faz alguma coisa se você não manda? Existe no mercado financeiro, existe um jargão que eu aprendi com a Silvia, grafista. Se chama golpinho. Golpinho. Por que golpinho? Porque no mercado geralmente tem grandes golpes. O golpinho, geralmente, é o cara que está na mesa de operações e fica saindo da mesa toda hora. Dá golpinho. Eu vou no banheiro, vou tomar uma água, vou fumar um cigarro, fica dando golpinho, tá passeando. Galera, se vocês não sabem ser controlados e proativos por si mesmos, pessoal, se vocês realmente estão enganando os outros, usando o nome de Jesus, isso serve pra mim, pessoal. Eu tô fudido. E vocês estão fudidos. Eu tô fudido porque esse nome tem uma vibração, esse nome tem um poder. E se eu ficar toda hora batendo nesse nome e voltando pra minha vida, eu tô fudido. Esse é o preço da hipocrisia, né? Na verdade, todos nós pagamos por um pouco da hipocrisia. Ninguém aqui é santo, concorda? Eu não tô querendo que você seja santo, mas você tem que ser verdadeiro com você mesmo. A prosperidade, mesmo que momentânea, vem para os verdadeiros. Não nego. Os verdadeiros, mesmo que momentaneamente, se tornam ricos. Isso não impede do que eles vão colher depois. Galera, eu não tô aqui falando que eu sou santo, e eu não tô aqui falando que vocês têm que fazer santidades. Eu estou falando algo para vocês entenderem a matemática do negócio. Porque se você entende a matemática, as coisas ficam mais leves. Pelo menos eu me sinto melhor explicando a matemática que eu encontrei até hoje do que eu falar para vocês que o pecado não existe. Certo? Hoje, pessoal, se eu falar para vocês que 99% das pessoas, é uma estatística meio frajuta, né, 99, mas eu atendo pessoalmente as pessoas por Skype. Algumas pessoas, eu tenho alguns clientes antigos, tem pessoas que eu ainda... É mais coisa empresarial, vira e mexe um ou outro, é coisa... No final, eu acho que é tudo... Todo mundo que veio atrás de mim é por coisa psicológica, mesmo que seja por coisa empresarial, acaba sendo por coisa psicológica, né? Porque eu acho que é a minha área de maior atuação. Mas é o seguinte, entender a mente, né? Como a gente amarra tudo na nossa cabeça. Galera, eu preciso ser sincero pra vocês. Se o que vocês querem, tá, é se tornar igual às pessoas que vocês seguem, ou igual àquilo que você vê compulsivamente, se o que você quer é isso, então, pessoal, eu acho melhor vocês assumirem o sistema de crenças dessas pessoas. E eu posso ajudar porque eu conheço todas elas, pessoal. A maior parte das pessoas grandes do mercado, pessoal, quando estão perto de mim, elas abaixam a cabeça. Porque se elas não precisaram de mim, elas sabem que elas podem vir a precisar, porque já precisaram. Então o que eu falo é o seguinte, pessoal. Prosperidade. Galera, faz uma lista das pessoas que você passa o dia inteiro invejando. Vale a pena? O que você está aprendendo? Qual que é a mensagem que essas pessoas passam? Você está vivendo no inferno por causa disso. Galera, trauma de infância, problema psicológico.
Você odeia seu pai? Você odeia sua mãe ainda até hoje? Você odeia eles? Tudo bem. Não tem problema nenhum em você odiar seus pais. Seu castigo já está dado. Seu castigo é que você tem um laço com eles, que não foi cortado. O laço umbilical aqui na Terra, né? A gente fala, o cordão umbilical foi cortado. E de maneira errada ainda eles cortam hoje em dia, né? Tem gente que corta hoje em dia até com coisa de alumínio. Mesmo assim, né? Esses são detalhes. O que eu tô falando é que isso também não é o importante, é só um detalhe, é que eu tô ficando meio detalhista, mas não é por causa disso. O que eu tô falando é o seguinte, pessoal. Pai e mãe, tá, pessoal? São fatores determinantes na prosperidade de uma pessoa. Galera, eu não tô falando aqui que vocês têm que aceitar as crenças dos seus pais, nem tô aqui falando que vocês têm que fazer amém pro que seus pais falam. Nunca disse isso porque nem eu faço. Tá? Mas ódio, o mal dos teus pais. Tudo bem, você fala, meu pai, minha mãe é meio doida, tá lá fazendo merda. Bom, tá lá. Né? A gente tenta ajudar, a gente faz. Agora, pessoal, se nossos pais enlouqueceram, bugaram, qualquer tipo de sentimento de ódio que você tenha por eles, pela minha matemática, pelo que eu estudo, pelo que eu converso com muitos de todos vocês que aparecem na internet, tá? Vocês estão fadados a automaticamente serem controlados por uma energia, por um demônio, Satanás, sei lá, pelo quê. Mas vocês estão meio condenados aí a um futuro não muito promissor no quesito prosperidade, pessoal. E eu volto a dizer para vocês, pessoal. Vocês nunca vão prosperar se vocês não definirem, pelo menos mentalmente, o que é a palavra prosperidade. Porque as pessoas vendem na internet uma falsa prosperidade. Não adianta nada, vocês acharem... Galera, uma pessoa feia, quando encontra alguém bonito, fala assim, eu queria ser essa pessoa. O mais engraçado é, desde a Sem Sucesso, eu já treinei muita gente feia. E elas, mudando a mentalidade delas, elas se tornaram mais bonitas. Mas você fala, Mari, isso é possível? Galera, não existe nenhum livro que eu li que já falou sobre isso, mas na minha experiência, eu já vi isso muitas vezes. Então a pessoa que é feia, que tá mal, ao invés dela tentar melhorar, ela fica ali invejando. Ela não melhora, ela fica invejando. Galera, a grande verdade é o seguinte. Para mim, Mário, a minha prosperidade, tá, depende de alguns fatores que vão além do meu próprio desejo de prosperar. Tá? E um desses fatores, o principal, são os meus pecados, os meus erros, tá? As minhas falhas. Agora, galera, eu vou falar uma coisa. De todas as falhas que eu já cometi, de todas as falhas que eu vejo em vocês ou em qualquer outra pessoa, pessoal, algumas falhas dão prejuízo forte, pessoal. Galera, quando eu falo de gratidão, eu não estou falando aqui que você tem que, seja grato, gratidão é escravidão. Não, porque se gratidão é escravidão, então você não é grato. Você continua sendo ingrato, porque você se sente na obrigação de ser grato. Quando você se sente na obrigação de ser grato, você já é ingrato, certo? Concordam ou discordam? Tá? Se vocês fazem falsas promessas, se vocês não conseguem cumprir... Galera, eu, às vezes,
dependo 100% de Deus para cumprir as minhas promessas, porque eu tenho alguns negócios que às vezes a gente, né, no calor do momento, a gente fecha um negócio, fecha uma coisa, e a gente meio que, porra, como é que eu vou resolver isso? Mas Deus dá sabedoria pra gente resolver isso. Certo? É nisso que eu acredito. Tá? Galera, o nosso país tá na merda, não é porque nós somos coitados, até porque eu não tô vivendo na merda, eu tô muito bem, obrigado. O país tá na merda, e está na merda acho que há muito tempo, né? E vocês podem perceber hoje o porquê o país está na merda e entender que, na verdade, isso é até justo e matemático. Então não tem nem por que você se revoltar. Eu não sou revoltado com a situação no Brasil. Já até fiquei uma época, fui lá, fiquei revoltado, falei, não, vamos mudar, mas Jesus estava certo, pessoal. Na briga, na porrada, a gente não vai resolver isso. Tá? Jesus estava certo. E, querendo ou não, não adianta querer ser o salvador desse povo, a não ser que a gente pague pelo mesmo preço que Cristo pagou na cruz. Isso talvez um dia chegue nas nossas vidas. Talvez você fale, agora eu não quero. Galera, quem sou eu para obrigar alguém a seguir o caminho de Cristo, se nem eu mesmo tenho seguido fielmente? Agora, uma coisa eu sei, eu busco, né? Eu sei que também isso não serve, porque no final, pessoal, é quente ou frio. Por isso que eu tô falando, eu tô sendo sincero para vocês, quente ou frio, morno não, tá? O que eu quero ter a garantia para vocês é, aqueles que buscam dinheiro de qualquer maneira, terão, infelizmente, eu digo infelizmente, pessoal, infelizmente porque eu não queria que fosse assim. E digo para vocês que eu já fiz de tudo para alertar muitos dos meus amigos que continuam nesse caminho. Galera, o futuro disso não é bom. É escrito, e não dá para brincar com isso. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Galera, eu sou a pessoa mais amaldiçoada que eu conheço. Eu não conheço ninguém mais pelo menos eu não conheço ainda vivo uma pessoa mais amaldiçoada do que eu. Mas como assim? Mário, você é amaldiçoado? Sim, eu sou amaldiçoado e minha maldição acaba sendo minha bênção. Mas a minha maldição é o seguinte: por eu ter a sabedoria, né? Vocês sabem, está escrito, as pessoas são punidas também no peso daquilo que elas sabem, no peso daquilo que elas já conhecem. Não é, vocês não é o mesmo peso. As pessoas têm uma falsa ideia de que elas podem aprender algo, saber de algo que é verdadeiro e querer voltar atrás. Sabe quem tentou fazer isso, pessoal? Quem achou que podia fazer algo e tentou voltar atrás? Você sabe, Richard? Biblicamente falando. Fala no microfone, pô. Você tem que fingir que é a voz do povo, meu. Algum rei? Não. Adão e Eva, pessoal. Adão e Eva cometeram qual erro? Comeram o fruto do bem e do mal, de saber. Fruto do conhecimento, do bem e do mal. Eles queriam ter voltado atrás e não morrido. Não era essa a promessa da cobra? Certamente não morrereis. Foi o que a cobra falou. Tá? Eles comeram. A partir daí, eles foram punidos. Então, pessoal, entendam que, obviamente, né, a pessoa que sabe, né, acaba sendo muito mais cobrada. Muito mais cobrada. Tá? Muito mais. Só que
A pessoa que sabe e consegue agir de maneira correta, ela é muito mais abençoada também. Mas, porém, devo dizer a todos vocês que quanto mais vocês souberem, certo? Quanto mais vocês aprenderem e tal, mais vocês podem ser abençoados. Só que mais difícil é isso. Porque é muito mais fácil você pecar do que você fazer algo que é correto. Porque nosso autocontrole é baixo. E o mundo que a gente vive, pessoal, é um mundo descrito como o mundo dos egoístas. O mundo das pessoas que precisam ser invejadas. Inveja. Galera, eu sou hipócrita, eu sei disso. Eu sei que um monte de gente inveja as coisas que eu tenho. Galera, sei disso. Só que eu não quero que vocês me escutem por isso. A maior prova disso é que eu já tenho o filme queimado. O meu vídeo mais conhecido de todos, eu fui vestido de mendigo. Ah, Mário, você não sabia que ia ser... Tá, eu não sabia que ia ser... Eu não sabia. Ah, é verdade. Os vídeos da pandemia tinham mais de 500 mil visualizações. Mas como eles eram muito bons, o YouTube tirou do ar. Porque muita gente abriu o olho quando eu fazia aqueles vídeos invadindo o hospital. Eu tenho certeza que muita gente tem certeza que esse negócio é falso, porque lá atrás, ou pelo menos tenha mais tempo, né? Porque hoje em dia parece que todo mundo já sabe que é meio mentira, mas lá atrás, vocês não sabem o quanto eu fui chamado de maluco. Apesar que até hoje eu sou. Galera, se vocês querem se tornar prósperos, a primeira coisa que vocês devem fazer, pessoal, olha pra dentro de vocês. Vocês invejam? Vocês são um bosta assim? Qual que é o defeito de vocês, pessoal? Por que vocês não são verdadeiramente gratos e estão escutando um curso? Ou a minha pessoa, que desde o 30 Dias com Mário, a coisa principal que eu falo é tenha gratidão. Galera, nós não somos santos. Eu não sou santo. Na verdade, quanto mais sábio, mais esperto você pode ser. Claro que, se a pessoa for sábia de verdade, vai saber o que Deus falou, né? Que no final, nós cairemos nas nossas próprias armadilhas. Está escrito isso. Certo? Galera, vocês precisam entender que Israel, né, como era no passado, como era para ser, o modelo de Israel que será no futuro, a Israel espiritual, é uma Israel de gratidão verdadeira, pessoal. Não é uma Israel de gratidão falsa. Não é uma Israel de mentira, né? Eu não estou falando dessa Israel que está aí. Eu estou falando de pessoas, tribos diferentes. Existiam 12 tribos e eram diferentes. Tinha a tribo que cuidava do templo, os levitas. Tinham as tribos que mexiam com portos, que ficavam na área costeira, que faziam comércio marítimo. Tinham tribos que estudavam mais e que faziam acordos com outras tribos, por exemplo, a tribo de Isacar e a tribo de Zebulon. Elas tinham acordos entre elas, onde a tribo de Zebulon, que geralmente ia mais atrás, dividia com Isacar para ter mais sabedoria, porque a tribo de Isacar eram pessoas que estudavam mais. Sempre teve harmonia. Bom, sempre teve não. Era para ter harmonia no mundo. Certo? Galera, eu não estou aqui para julgar o que cada pessoa faz. Muito pelo contrário, Deus já vai julgar. Eu faço o papel do profeta doidão. E nem sou profeta. Pelo menos, não que Deus tenha aparecido para mim e falado, Mário, agora você é um profeta. Não sei nem se um dia isso vai acontecer. Mas, dentro das possibilidades, mesmo na minha maldade de espírito, eu tentei alertar todos vocês do seguinte. Galera,
quem mente e gera... não quem gera, mas... Cara, na verdade, pessoal, eu tenho pena porque é o seguinte. Eu tenho plena convicção de que a grande maioria... Cara, eu falo porque dá pra ver no meu Instagram. Quantas pessoas dizem que, eu sou cristão, mas ficam seguindo lá os caras que ficam botando rabo de mulher o dia inteiro na internet? Galera, eu falo a real, dane-se. Você fala assim, Mário, eu gosto. Tá bom. Eu não ligo que você goste. Quem não gosta de mulher? Eu gosto de mulher. Só que se você fica o dia inteiro, se você fica nesse negócio, pessoal, como é que vocês podem querer fazer um curso e ficarem ricos, ou esperar que prosperem, ou coisa do tipo? Ou achar que a vida de vocês não vai ser uma mera ilusão, onde todo dia vocês vão acordar e se ver num filme chato. Todo dia num filme de bosta. Aí vocês falam, porra, é isso que eu sinto, Mário. Todo dia eu sinto que minha vida é um filme estranho, não acontece nada de legal. O que tá acontecendo, Mário? É simples, pessoal. É muito simples. Você tá falhando com você mesmo, tá? E aí, vocês precisam aprender a meditar, aprender a analisar. Galera, é legal porque é o seguinte. Para salvação em Cristo, não precisa de nada disso. A gente tem que se arrepender e se transformar num novo ser. Isso é o que eu tenho visto dentro dos meus estudos do que é uma conversão sincera. Eu não tô aqui falando para vocês, olhem, virem crentes de... Não tô falando disso. O que eu tô falando para vocês é o seguinte, pessoal. Deus é bom. Deus é bom, não é isso? Então Deus sabe dos nossos pecados. Deus não te conhece? Deus não sabe tudo que você passou, a dificuldade. Deus não sabe que seu pai tinha uma lan house chamada Roma. Deus não sabe tudo que você cresceu lá, molecão. Não sabia que você tava lá com... os caras do pick-up, que não são má pessoas, diga-se de passagem. Nunca achei que eram má pessoas, nunca falei que ninguém é má pessoa. Nenhum dos meus inimigos são más pessoas. Na verdade, os meus inimigos mesmo são boas pessoas, e eles só são meus inimigos porque eu tento falar, cara. E na verdade eu tô errado de tentar falar, porque eu já cansei. Agora, que se exploda, desculpa falar, mas, mano, vocês vão ver coisas, pessoal, bizarras. Só que são coisas que sempre aconteceram, tá? Sempre aconteceram no passado com pessoas que cometiam as mesmas atitudes. E chega a ser até engraçado. Você já viu aquele negócio? Por exemplo, os cantores de rock famosos que morrem com 27 anos. Porra, todo mundo fala, meu, que brisa, né? Que brisa. E se você olhar a matemática da vida de todos eles, é muito parecida e o resultado é igual. Chega a ser bizarro, né? A matemática de Deus, pessoal, é uma coisa bizarra, só que pertence a Deus. E eu não tenho... Por mais que eu seja um cara meio arrogante, ao ponto de querer saber a matemática, né? Eu vejo que eu tenho um pouco disso, de querer saber a matemática. Eu tenho, às vezes, um tormento disso. Peraí. Sei lá, não sei. Deus tá vendo o que eu tô fazendo com os meus dons, né? A gente tem que continuar fazendo mesmo errando, pessoal. Eu tô errando em várias... Eu continuo... Pessoal, não é porque eu não mostro o meu rabo que eu não erro. Eu cometo outros pecados, certo? E esse é o grande ponto, pessoal. Se vocês quiserem começar, pelo menos, a entender a prosperidade ou entender o efeito dos próprios pecados na vida de vocês, então mudem os pecados que vocês mais cometem. Mário, vai melhorar minha vida? Não, vai mudar o resultado, com certeza. A gente mudou a matemática. Então, por exemplo, se você é um cara que se sente mal o dia inteiro e fica o dia inteiro invejando outras pessoas no Instagram, se você parar de invejar, fala, porra, peraí. Essa merda não me agrega em nada. Eu tenho plena convicção de que a vida de vocês vai melhorar muito.
tá, pessoal? A base da prosperidade que eu acredito é essa. Não tô falando aqui de ter 10 milhões, ou 15, ou 20, ou 100 milhões no banco. Pessoal, se você tiver 100 milhões no banco, mas não sabe o que fazer, tudo que você fizer vai ser só para mostrar. É como se fosse a questão do tamanho do pinto, né? A pessoa fica com a autoestima lá no... Nossa, eu tenho um pinto enorme. Chega num nível que mesmo que seu pinto seja enorme, ele não vai nem subir, porque vai muito sangue para ele, certo? Então não adianta nada. Então assim, pessoal, vocês precisam entender o tempo de vocês. Parar um pouco de ficar olhando para fora o tempo todo, desesperado o tempo todo, e olhar para dentro, pessoal. E digo para vocês, com toda a certeza que eu tenho nesse mundo, o dinheiro que nós temos hoje, tá? Está com os tempos contados. Pelo menos, não estou falando de todas as moedas, eu ainda tenho muitas moedas, mas o real, do jeito que as coisas estão hoje, o Brasil sendo o país mais rico do mundo, mas um país moralmente fraquíssimo, galera, não pensem no dinheiro. Pensem na finalidade do dinheiro. Afinal, o que vocês querem fazer? O que você quer fazer com o dinheiro? Se você tivesse R$1 milhão, o que você faria hoje? A maior parte das pessoas não sabe nem o que fariam. Sei lá, ajudaria a família. Ajudar a família. Todo mundo fala isso quando não sabe. Até como se se eu acabei de falar que eu não consigo ajudar você, o que você pode ajudar realmente na sua família? Eu reformei a casa da minha mãe inteira, sabia? Já o telhado inteiro caiu, parece. Ixi. Ajudar a família, né? Então, na verdade, pessoal, vocês precisam sair um pouco dessa ilusão. Porque vocês não sabem o que é prosperidade. Vocês estão muito apegados à ideia de que prosperidade é igual ao tamanho de pinto. Galera, eu sinceramente não acho que é assim que funciona, tá? Claro, Mário, você está aqui pregando a pobreza? Não, pessoal. Eu acho que Deus pode dar missões grandíssimas para mim, grandíssimas para vocês, mas para que a gente tenha missões grandíssimas, né, pessoal, a gente tem que estar em movimento. Não adianta ficar em casa só olhando os outros, invejando e achar que uma hora vai cair do céu. Pode tentar, faz por um mês isso aí, vê se cai. Eu acredito no poder de Deus. Eu vejo o poder de Deus acontecendo o tempo inteiro, quando acontecem coisas mais bizarras possíveis no meu dia a dia. Eu vejo Deus. Não é 100% do tempo, porque eu não estou 100% bem. Né? A gente temos fases. Mas eu consigo enxergar que existe uma matemática. Certo? Da maneira semelhante, pessoal, é importante que vocês reflitam, assim como eu reflito, para que no futuro vocês também não precisem de mim. E nós nos tornemos, ou se precisarem, que seja igual era as tribos de Israel, uma troca, né? Porque assim, pessoal, o que eu entendi da mente do rei, o que eu entendi da história de Jerusalém, de Israel, é que Deus fez, no caso de Israel, 12 estereótipos, ou 12 tribos, onde a finalidade de tudo aquilo era uma só. Qual que era a finalidade, Richard? A união. É, a cooperação. Se as tribos cooperassem e tivessem Deus como realmente Deus verdadeiro, Israel existiria verdadeiramente até hoje. Não como a capital gay do mundo, cercada de inimigos. Lembra que Deus levantava inimigos contra Israel quando Israel fazia merda? Já reparou que Israel está cercada de inimigos hoje? Mas peraí, cadê o Deus de Israel? Cara, é muito bizarro. Os árabes riem de Israel porque eles dizem para os judeus: cadê o Deus de Israel? E os judeus dizem: eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sigo as leis, olha a minha barba.
Muitos deles nem... O pior não é o judeu que tem barba. Esse até que é um judeu legal. Ele está seguindo o que ele acredita. Tem aqueles judeus que nem a barba tem. Que dizem que não existe Messias, sendo que toda a lei judaica tem judeu que não acredita nisso. Eu não sei como ensinar pra vocês tudo isso que eu sei, tá ligado? Mas eu vou pensar. Eu tô pensando em como ensinar, passar pra vocês. Mas o que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte, pessoal. Não é muito claro pra vocês. Parem pra pensar, pessoal. Deus levanta inimigos. Deus levantou muitos inimigos. Bom, tem um ponto que eu tenho que falar pra vocês, pessoal. Tá. Mário, isso significa que se eu não pecar, Mário, nenhum inimigo se levantará contra mim? Galera, infelizmente estamos num ciclo kármico, né, pós-Jesus, que o que eu creio, Mário? Eu creio que existem algumas possibilidades. Se Deus levantar um inimigo contra mim, certo? Tem que ter uma razão. O que eu vejo nesse mundo é o seguinte. Jesus, ele pregava no templo, Jesus fazia 1000 coisas, mas ele sabia exatamente quando ele ia cumprir a missão dele. Haviam muitos inimigos para Jesus. Só que, galera, nenhum desses inimigos venceu Jesus. Eu não estou falando que nós somos Jesus hoje. Não, nós não somos. Se nós falarmos para si mesmos, eu sou Jesus, se eu falar para vocês, ó, eu sou Jesus. Eu sou hipócrita, eu sou mentiroso, eu sou um falso, né? E se eu falar hoje que eu vou ser sincero, pessoal, nem batizado eu fui ainda. Não, tem gente que diz que não precisa ser batizado, tem gente que precisa... Cara, eu quero ser batizado na hora certa, eu quero realmente fazer algo realmente grande para Jesus. Hoje eu acho que eu sou meio morno ainda. Eu tô meio assim porque eu ainda penso muito no meu filho, ainda tenho vários pensamentos com relação à família. Eu vejo que tem certas coisas que eu me calo, ainda tô me calando. Eu vejo que, eu tenho muitos bens ainda pra... mesmo que eu bote... Claro que eu tenho pensado nisso tudo, né? E também tenho visto o cenário mundial com relação ao que é o dinheiro hoje. Então, óbvio que dá pra ter... Tem meios de você não ser punido, né? Hipoteticamente. Hoje em dia, de você proteger até seu patrimônio e tal, mas a realidade é que tudo isso seria falso. Se eu fizesse algo pensando em proteger o meu patrimônio, seria falso, né? Então, de certa forma, mesmo eu cometendo loucuras até hoje, não são loucuras 100%, eu sou sincero. Amém. Eu ainda não sou 100%. E olhem que bom. Porque você fala, Mário, é verdade, você é muito pequeno ainda hoje, ninguém quase te conhece, os que te conhecem... eu sou pequeno ainda hoje, pessoal. Não significa que eu não esteja prosperando. Porque a prosperidade, até onde eu entendi, é um crescimento. Eu vejo muita gente que dá uma explosão e depois murcha de novo. Explode e murcha. É como diz na Bíblia, quando Jesus fala a parábola do semeador. Está semeando, cai entre espinhos e os espinhos matam. Ou entre pedregulhos, não dá raiz. E eu também sei, pessoal, que eu não posso guardar os meus talentos. Beleza, eu posso não querer seguir o caminho da cruz agora, certo? Aí eu falo pra vocês o seguinte, então, como esse mundo tá na merda, e esse mundo realmente tá na merda, eu vou pegar todos os meus talentos e vou guardar e não vou fazer nada. Vou ficar
vou acordar meio-dia, vou acordar 11 horas, vou acordar 10. Eu vou, sei lá, pra academia. Aí depois vou bater a punheta, que os caras fazem, né? Vai bater punheta. Aí depois o cara entra no Instagram, dá umas olhadas. Aí vai no YouTube, fica vendo coisa que não aprende nada. Aí, nessas horas vem Satanás, alguma pessoa no WhatsApp, ô, vem cá, vamos fazer isso, vem cá, vamos fazer aquilo. Sempre pegando onde, pessoal? Sempre pegando no pecado de vocês. A grande verdade é o seguinte, pessoal, toda mudança falsa vai fazer voltar para a origem. Para a origem, não a origem antes do pecado original, não. Aquela origem que você tenta fugir. Aquela origem daquele inferno que você viveu. Então a pessoa está com a mentalidade próspera e aí de repente ela começa a ficar com a mentalidade miserável de novo. A questão não é só essa, pessoal. A questão é o seguinte. Realmente, vocês sabem o que é a palavra gratidão? Vocês sabem realmente o que é inveja? Vocês vivem pela inveja? Vocês são invejosos? Quem vocês invejam? O que vocês invejam? Galera, o que é amor? Você ama seu pai? Eu sei que seu pai e sua mãe devem ter cometido coisas horrorosas. Os meus também cometeram. Só que sabe a real? Meus pais já estão sofrendo muito, cara. Não precisa ter o filho mais ainda botando eles pra se fuder mais. Como que você tá tratando seus pais? Isso é importante. Não tô falando, ó, galera, não tô falando pra vocês assumirem as crenças dos seus pais. Não, eu repreendo meus pais quando eu vejo que dá. Pessoal, é sabedoria, isso vem de Deus. Mas ódio? Ódio não. Quantas vezes eu vejo caras de consultoria. Mário, eu fui abandonado pelo meu pai. Aí passa 5 anos. Então, Mário, eu abandonei meu filho. E o cara ainda mantém o ódio pelo pai dele que abandonou. Tô dando um exemplo besta, que é fácil de ver por aí também. Galera, quem vocês estão querendo enganar? A mim ninguém engana, pessoal. Ó, é difícil me enganar, pessoal. Vou falar a real. É difícil me enganar. Muito difícil mesmo. Digo, mesmo sendo difícil, Deus ainda faz várias pessoas me enganarem. Porque, olha, é foda, né? Mas eu sou muito enganado também. Sabe por quê, pessoal? Porque eu também tenho pecados. Às vezes eu também mereço ser enganado. Não é por vitimismo, mas por merecimento. Sei lá, ideia fraca, um vacilo. O que eu tô falando pra vocês, pessoal, é que a justiça do universo realmente existe. E que a prosperidade, pessoal, tá? A prosperidade não vai cair na mão de quem vive invejando os outros e quem vive acompanhando coisas que só fazem você invejar mais. E não agregam em nada na sua vida, não agregam em nada no seu bem-estar. Eu não tô falando que vocês têm que seguir pobre ou que não. Não tô falando disso. Ó, é errado ser rico. Não. Não é isso. Mas quais mensagens vocês têm se alimentado? Que tipo de coisa vocês buscam? Escondido. Aquelas coisas que vocês... Sabe quando vocês estão no computador sozinho, tá vacilando no celular, vocês automaticamente digitam lá na busca? Não tem umas paradas que você... só pra ver, vou dar uma olhada. Vou só dar uma olhada ali. E aí vocês ficam, nossa, como eu... Inconscientemente vocês pensam, nossa, eu sou um merda. Nossa, que bosta.
Galerinha, se vocês agirem assim, vocês estão fodidos. E eu falo até o palavrão. Tá bom, pessoal? A prosperidade, pessoal, antes de mais nada, é algo pessoal para você. A prosperidade para o Richard não é a mesma coisa que a prosperidade para mim. E a prosperidade não é uma coisa egoísta. Muita gente acha que tirando ganha-se mais. Essa matemática não funciona, pessoal. O que eu vejo é que o mal unido, e o mal está muito mais unido, tem prosperado muito mais que os bons que querem fazer tudo sozinho. E que querem, de certa forma, obviamente, né, enriquecerem tão rápido a todo custo, ao ponto até de negarem as palavras que dizem. Galera, eu não tô aqui falando que eu sou santo, tá? Eu aprendo também com os meus erros. Então, antes que vocês falem, nossa, Mário, como você... Eu não sei nem o que vocês estão falando no chat, mas eu imagino que assim... Galera, o que eu aprendi na dor, galera. Quando eu vendo um curso, eu tô vendendo horas de dor, porque eu senti dor, pessoal. Tá? Vocês não sabem quanto tempo eu medi. Né? Só, eu digo o seguinte, e não chega perto... Há 40 dias que Jesus passou no deserto para ser atentado por Satanás, que é o que está escrito na Bíblia. Jesus passou 40 dias no deserto. Eu não consigo passar alguns dias numa sala confortável, numa mesa confortável, com uma poltrona confortável, com tudo confortável. E é tenebroso, é difícil, pessoal, é muito difícil. Para mim, é difícil. Também. Então, para vocês também é difícil. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é o seguinte. As pessoas estão sendo enganadas. Não é isso que vocês veem na Rede Globo? Galera, muitos de vocês estão sendo enganados. Não na Rede Globo. Não é a Rede Globo que engana vocês. Sabe onde vocês estão sendo enganados? No Instagram, no YouTube, nas coisas que vocês se acham sábios. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Eu acho assim, galera. Eu não tô aqui para ter ódio de ninguém. Nem tô aqui para desejar o mal de ninguém. Mas eu não sou tolo. Eu conheço a matemática. Um pouco. Gostaria que vocês não sofressem, tá? E que vocês prosperassem de verdade. Tá bom? Que vocês verdadeiramente prosperassem. E lembrando o seguinte, pessoal. Não adianta seguir as leis de Moisés. Não adianta seguir as leis se você segue triste. Não adianta seguir por obrigação. O que Jesus ensinou é amai, amar. Como é difícil amar, cara. Eu falo por mim mesmo, é difícil amar. Eu falo que é difícil, ainda mais para quem tem dificuldade para amar os próprios pais. É difícil. Para quem não consegue amar os próprios pais, amar os outros é mais difícil. O que é fácil é cair em paixão mentirosa. E é isso que acontece com quem não ama os pais, geralmente. Cai em várias paixões por aí. Tô apaixonado. E aí, quando se fodem, se sentem as maiores vítimas do universo. Galera, Deus é justo, pô. Deus é justo. Ninguém é vítima, pessoal. Eu vou pagar pelo preço dos meus pecados, eu já sei disso. E todos vocês também. E na verdade,
Nós estamos pagando, pessoal. Espero que vocês se lembrem dessas palavras. Tem pergunta? Eu vou ler as perguntas. Deixa eu ler. Melhor. Qual que é o problema da barba? Você não pode tirar? Não, o problema da barba, cara, é o seguinte. Esse curso chama Mente do Rei. É um curso que a base do Mente do Rei é o judaísmo, né? No final do curso a gente vai falar do pós-judaísmo. Mas é porque, como esse curso está ficando gravado, até por uma certa... sei lá, eu achei legal fazer dessa maneira. E na verdade, pessoal, eu te digo, bem-aventurado, tá? Eu acredito, não é Jesus que falou, eu estou dizendo, aquele que consegue se desprender totalmente, né, da opinião alheia. Só que também eu vejo que, no meu ver, se a minha aparência for melhorzinha, mais pessoas me escutariam, né? E, assim, a grande verdade da minha barba hoje é que é vaidade por conta desse momento que eu tô tendo com vocês, que vai ficar gravado e que vai contextualizar uma mensagem, certo? Agora, galera, eu acho que aqueles que seguem a lei de Moisés, amando a Deus, não fazem nada de errado. Nada. Agora, quem segue uma lei, não querendo seguir essa lei, já não ama a Deus. Então a pessoa já está errada. A barba é fonte receptora de conhecimento do alto, segundo a Cabala. Imagino que o Mário saiba disso. Eu conheço os conhecimentos da Cabala, sim. Só que é o seguinte, cara. Na verdade, eu não acho que a barba recebe nada. Eu acho que a barba é uma bênção, sim. Não nego. É uma bênção. Existe muitos ensinamentos por trás da existência da barba. Não só isso. São muitos. Segundo o que diz, né, os ensinamentos judaicos, mas eu não acho que isso sobrepõe, né, ao amor a Deus e as suas leis. E as suas leis não, é amor a Deus, né? Porque não adianta a gente seguir, não adianta a gente fazer algo que a gente não quer fazer, pessoal. Isso não adianta. Isso eu garanto pra vocês que não vai dar certo. Mário, a prosperidade começa do ponto de que aquele que quer ser o maior entre nós sirva. Olha, Gustavo, a verdadeira prosperidade, a verdadeira prosperidade ensinada por Jesus é essa. Essa é a verdadeira. Mas não estou aqui obrigando vocês a nada. Certo? A verdadeira prosperidade é essa. Não nego. Essa é a palavra. É isso que está escrito. Mário, o quão fundo deveremos ir nos ensinamentos judaicos? Por exemplo, Talmud, Cabala. Cara, Paulo de Tarso falou uma coisa que eu sigo até hoje. Examinai a tudo e retende o que é bom. O Talmud tem muita bosta, mas tem ouro. Cabala tem bosta, mas tem ouro. O Novo Testamento é ouro. O Velho Testamento é ouro também.
Tem ouro. Né? Tem ouro. Eu acho assim, não adianta eu falar para vocês que tudo que está no Talmud é ruim, mas tudo que o Talmud diz sobre Jesus Cristo é imbecil. Tudo que a Cabala fala sobre a Cabala de hoje, que é a Cabala misturada com vários misticismos, com santos de religiões, com anjos que não existem, anjos que não se tem. Sim, pessoal, sim. A Cabala de hoje, pessoal, o pessoal inventa até anjo, tá? Então, assim, eu acho que assim, pessoal, nós temos muito tempo livre para estudar isso. Eu tenho tempo, eu estudo. Examinar é tudo e retende o que é bom, cara. Aí vai daquilo que vocês têm que ver o que é bom, vocês reterem, entendeu? Eu também já retive muita merda, mas eu sempre oro pra Deus, sempre rezo. Deus, me abre a visão. Deus, quando eu tô angustiado com algum ensinamento, eu sempre rezo pra que Deus me mostre por um sinal. Eu peço, sonho, seja lá o que for. Entendeu? Cara, Mário, tem alguma novidade sobre água ou criptomoedas que pode compartilhar conosco? Olha, eu estou acompanhando algumas criptomoedas, eu estou indo em algumas empresas brasileiras, inclusive, que são emissoras de criptomoedas. Ah, eu vejo o lado bom e o lado ruim da criptomoeda, por exemplo. Se eu quiser deixar de herança para minha família, criptomoeda, como é que faz? Complicado, né? Onde que eu vou deixar o código? Onde que eu vou deixar a questão do HD? Eu não vou falar muito para não incentivar vocês a caírem num buraco que agora não é o momento, tá? Mas eu estou estudando bastante e eu acho que no momento certo, pessoal, vocês não podem, galera, não adianta ser invejosos. Sabe a pessoa invejosa, muito, você é o pote? Não tinha o Orkut e depois não veio o Facebook e depois não veio o Instagram? O pessoal fala, o Bitcoin. Pessoal, Bitcoin foi a primeira criptomoeda, ela tem uma tecnologia até atrasada diante do que existe hoje. Eu tô estudando, se eu for falar sobre isso será num outro curso, ou num outro vídeo, ou em outro momento, num outro tipo de organização. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte, pessoal. Se você é pobre, não se preocupa com a desvalorização do real. Você já não tem o que se preocupar. Quem tem que estar preocupado com a desvalorização do real é quem tem patrimônio e quer fazer o hedge, né? Quer se proteger. Nesse momento agora. Eu acho que no momento agora, pessoal, vocês devem se martelar aí com a seguinte questão. O que primeiro é realmente prosperidade para vocês? Que merda tá acontecendo na... Será que vocês estão sendo controlados por pensamentos de uma falsa prosperidade, de uma falsa riqueza? Galera, tá escrito na Bíblia que quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Eu não sou Jesus, pessoal. Eu falo pra vocês, rezem pra Jesus. Nunca pedi pra vocês rezarem pra mim, tá? Se quiserem rezar pra mim, tudo bem. Rezar pro meu bem, rezar pra minha saúde, mas não rezar pra que eu os salve, porque eu não posso salvar vocês, porque eu não consigo salvar nem a mim mesmo, certo? Galera, vocês só não prosperam porque vocês ainda agem, tá? Ainda estão agindo como milhões de pessoas. É por isso que quando a gente vê, tem milhões de pessoas aprovam o que a Marina Silva, o que a pessoa... Galera, sejam atentos, pessoal. Sejam atentos, por favor. Vamos nos unir no momento certo. No momento certo, eu quero unir as pessoas boas. Eu quero unir, não digo as pessoas boas como se tivesse pessoa ruim aqui, não. Mas no momento certo, eu quero que a gente se una, pessoal. Mas agora, eu paro e penso o seguinte, pessoal. O que é o dom? O que vocês conseguem fazer hoje
para começarem a prosperar? Qual é o pequeno passo na sua vida que você tem que dar para que você saia dessa mentalidade da inveja? Porque é isso que me cerca. E é isso que cerca muitas pessoas, pessoal. A mentalidade da inveja, pessoal, é ótimo para quem quer escravizar. Mas é péssimo para quem está escravizado e quer um dia ser próspero. Mário, se o pecado de Adão e Eva foi comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, seria esse o nosso maior pecado de acreditar nos dois poderes? Quais seriam os dois poderes? O poder de Satanás? O poder do nosso adversário? O nosso adversário existe quando a gente peca. E galera, a não ser que Jesus Cristo esteja na minha live agora, não que Jesus Cristo não esteja aqui entre nós. Espero que esteja. Até oro para que esteja. Mas, a não ser que vocês se tornaram Jesus Cristo, pessoal, nós estamos suscetíveis ao erro. Tá? Isso faz parte de uma maldição hereditária que nós ainda carregamos, a não ser que nós realmente nos convertamos, né? E realmente recebamos o Espírito Santo de Deus. O que eu acho que eu tenho a sabedoria do rei. Eu estou fazendo um curso que é mente do rei. Está sendo difícil, mas tenho feito. O que eu estou falando para vocês é o seguinte. O Espírito Santo é o próximo passo, é a próxima série, né? Só que não vai ser agora. Imagina, a gente pode ter pequenos momentos. A gente pode, que nem Jesus falou para uma pessoa numa passagem na Bíblia, que falou o seguinte: a pessoa falou uma frase correta e Jesus falou: você está muito próximo do reino dos céus, né? Podemos ser aquele que esteja próximo. Eu espero que sejamos aquele que estejamos próximos, mas ainda nós não estamos, tá, pessoal? Isso é o que eu imagino, para mim, pelo menos. Não estou falando para você. Se você acha que você está, ótimo. Quero ver os frutos, né? Mas eu sou sincero para falar para vocês que eu ainda não tô 100%, pessoal. Eu tô melhorando muito, mas 100% eu não tô, tá? E o que eu digo para vocês sobre prosperidade é aquilo que é o que eu aprendo comigo, tá, pessoal? Vocês serão meros espectadores de YouTubers ou de Instagramers ou de qualquer coisa se vocês deixarem ou acreditarem, que pecado não existe, e é isso que eles querem que vocês acreditem. Eles vão falar: o pecado não existe, vem, faz isso. O pecado não existe, vem, faz isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que no fim eles vão ficar momentaneamente ricos e vocês nem isso. Ítalo, quando você prosperou ainda jovem, você só sabia da grande matemática. Cara, eu sempre senti coisas. Eu acho assim, pessoal, o Espírito Santo, né? A gente pode ter pequenos momentos, né, de conexão eu sofri muito na infância, então eu apanhava muito, sempre fui muito sozinho. Então eu sempre estive acompanhado da minha própria loucura, né? Eu fui uma criança muito solitária, tá? A grande verdade é essa. Eu fui uma criança muito solitária na escola, apanhei pra caralho, podia bater em todos porque eu era campeão de judô, fui anos e anos campeão metropolitano, paulistano, fui para campeonatos paulista. E eu era gordo, né? Tinha 120 quilos, então eu podia bater mesmo, cara, e eu sou alto, né? E eu sou bom de briga. Sério, eu sou bom mesmo, mas... Bom, algo me bloqueava. Algo vinha e não me deixava que eu batesse, uma energia. Então, cara, eu vou falar a verdade pra você, cara. Eu não era tão sábio.
Mas talvez no meu passado eu fosse um pouco mais... tivesse mais graça, tá? Porque, pessoal, eu sou sincero pra vocês. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tende a confiar na lei. Só que, pessoal, no fim, não tem como parar o fluxo do mundo, o fluxo que o mundo tá virando. Então, assim, eu não sei te dizer se eu era mais inteligente ou mais sábio antes ou depois. Eu acho que, assim, eu tenho aprendido. Se eu for falar do que eu acredito que eu tenho, eu hoje acho que eu sou mais sábio porque eu tenho mais experiência. Mas Jesus falou o seguinte, que aquele que quisesse alcançar o reino dos céus, né, aquele que queira ser grande, se assemelhe a uma criança. Então, será que eu fui mais sábio quando eu era criança? Ou agora que eu sou adulto e já carrego o peso de vários dos meus pecados? Mesmo que eu tenha sido perdoado de vários deles. É uma coisa a se pensar. Beleza, galera? Eu conheci o Joseph Murphy antes de operar opções. Conheci o Joseph Murphy, eu tinha mais ou menos uns 19 anos. Eu tava indo para uma viagem para Mococa, carnaval em Mococa. Eu fui com a minha avó Teresa. Não sei nem quantos anos eu tinha. Minha avó Teresa falecida, da minha mãe. E aí tava um clima muito ruim e eu queria ir só para ajudar ela. Ela queria que eu fosse de qualquer jeito, conhecer minhas primas, meus primos. E aí eu levei os livros do Joseph Murphy naquela viagem. Recomendo que vocês leiam 1001 Maneiras de Enriquecer sobre Prosperidade, sim. Para que abra a mente de vocês. Não porque vocês vão pegar o livro e vão falar, nossa, quanto eu aprendi, mas não. É um livro que abre a mente sobre as possibilidades, né? Mesmo no mundo de hoje. Lembrando o seguinte, pessoal, isso aqui é uma etapa, tá? O Mente do Rei é uma etapa para algo maior, tá? Estamos numa etapa. Agora eu quero que vocês... Eu só posso ensinar aquilo que eu fiz. Eu não posso ensinar também aquilo que eu não fiz e que eu não vejo, tá? Eu fiz esse caminho, tá, pessoal? Eu nunca precisei fazer Instagram para ficar milionário. Nunca, não existia isso na época. Se tivesse Instagram na época que eu fiz milhões na bolsa, eu seria muito mais milionário, porque eu poderia vender como eu fiz os milhões na bolsa, certo? Ai, gente. Só que graças a Deus não tinha, porque talvez não era para ser daquela maneira, entendeu? Então, assim, pessoal, vocês não precisam necessariamente se tornar Instagramers ou YouTubers, ou seja lá o que for. Eu faço isso porque eu senti, né? Sinto. Eu faço quando eu sinto, pessoal. Eu não faço da mesma maneira profissional ainda que os outros, porque eu faço como uma coisa que vem... Eu só consigo fazer bem isso quando eu venho de dentro. Quando não vem de dentro, pessoal, o negócio fica massacrante, chato e não fica tão bom. Eu sou meio perfeccionista com isso, né? Eu tento sempre dar o meu melhor. Então, pessoal, só para encerrar, o próximo módulo vai ser sobre trabalho, tá, pessoal? Por que eu falo trabalho? Galera, se vocês não tiverem uma visão sólida do que é prosperidade para vocês, falar de trabalho não adianta. Porque antes de mais nada, pessoal, quando vocês definirem o que é prosperidade para vocês, vocês têm que definir que tipo de trabalho, tá, vocês conseguem realizar para, né, se sentirem conectados com essa ideia de prosperidade, para que vocês também pequem menos, né? Percam menos tempo só invejando os outros, menos tempo só agindo na cobiça, na luxúria, né?
Porque eu falo pra vocês, pessoal, coitados daqueles que estão nesse caminho. Porque muitos que entraram nesse caminho já eram ricos e vão sair miseráveis. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido então a aula. Até o próximo módulo. Valeu, galera. Qualquer dúvida, vocês façam perguntas na live aqui ou na próxima live. Valeu. Fui. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.